A bola rolando aqui para a gente discutir o programa da PEI. A gente está fazendo agora a manifestação de interesse das escolas para se tornarem PEI, para migrarem de escola a tempo parcial para escolas PEI. Saiu hoje, inclusive, uma resolução no Diário Oficial. Então, o Rodrigo vai detalhar um pouquinho como é que vai ser esse processo, mas eu queria enfatizar de largada que é um processo muito importante para as escolas se atentarem, porque a gente está, obviamente, crescendo as escolas de tempo integral num ritmo menor, né, nos últimos anos. No ano passado teve um crescimento pequeno, nesse ano também não vai ser um crescimento muito grande, mas, de novo, nós estamos voltando as atenções para diretorias de ensino que têm um percentual de escolas baixo, de escolas de tempo integral, né, um percentual baixo de escolas de tempo integral, dado o todo. Então, a gente está olhando bastante para as diretorias de ensino da capital, da região metropolitana de São Paulo, de grandes cidades do interior, né, como Campinas. A gente vai dar uma atenção especial para essas escolas no fluxo de se tornarem escolas de tempo integral. E também a gente vai estar olhando para a possibilidade de escolas migrarem de PEI de 7 horas para PEI de 9, naqueles lugares em que isso for possível, com pequenas intervenções de infraestrutura. Então, nós vamos comparar o desejo das escolas com as informações de infraestrutura que nós temos feito, que nós temos preparados, estão bem atualizadas. Vamos comparar essas duas informações para poder chegar na lista final de escolas que terão condições de se tornar PEI nesse próximo ciclo. Então, quando a escola manifestar interesse em se tornar PEI, não significa que ela vai virar PEI automaticamente. Por exemplo, se for uma escola que precisa de muitas intervenções de infraestrutura, significa que a gente não conseguiria fazê-las a tempo para a escola se tornar uma escola de tempo integral, mas é importantíssimo a gente saber esse interesse para poder direcionar os investimentos de infraestrutura para aquelas escolas que têm o interesse de migrar de uma modalidade para outra. Certo, Rodrigo? Certo. Bom, pessoal, acho que a portaria, ela tem lá as explicações, né, de quais são os critérios de priorização, quais são os procedimentos. Queria aproveitar esse espaço, mas para poder dar uma certa clareza, né, assim, em relação a esses dois processos que vão acontecer agora e que eles são paralelos, tem a ver um com o outro, mas eu acho que especialmente para quem está nas escolas, né, quem está nas diretorias de ensino, esses processos eles vão acontecer de maneira separada, tá? Então, um deles é o processo de adesão, e a gente está falando de escolas parciais que vão se tornar PEI, ou escolas que vão ser criadas como PEI. Então, a gente até agora não tinha... É o slide anterior? Obrigado. A gente até agora não tinha normatizado sobre essa criação de unidade escolar como PEI, e agora a gente colocou que o processo é o mesmo de conversão. Então você tem que tratar, né, como está na portaria 44 de 2019, tem a documentação necessária, etc, etc, para poder deixar de ser uma escola de atendimento parcial e passar a funcionar dentro do programa. E como vai ser esse processo? Então, como vocês viram na portaria, primeiro tem um link que foi enviado para as diretorias de ensino. Então, as escolas vão ser inscritas via diretoria de ensino. A diretoria vai indicar o nome da escola para ter uma análise inicial aqui, para ver a questão de demanda, se cabe na região, etc, etc. E aí a gente vai responder para a diretoria de ensino falando, olha, das escolas vocês mandaram, essas são as que passaram pelo nosso filtro, né, de demanda, né, de qualidade da infraestrutura, etc, etc, para poder ser PEI, participar do programa Ensino Integral. E aí vocês vão recolher as documentações necessárias, que as escolas que já estão no programa sabem como é que funciona, né? Então, adesão da comunidade, adesão do conselho e parecer do diretor da escola, falando que faz sentido ter o programa, tem uma certa análise ali de quais são as vantagens do programa. A gente analisa essa documentação e se fizer realmente sentido para a comunidade, se tiver como fazer o atendimento à demanda naquela região, aí a escola vai poder fazer adesão ao ensino integral. Lembrando isso que o Daniel estava falando, né? Então a gente tem uma priorização nesse momento, a gente já tem bastante escola PEI no estado no geral, mas a gente sabe que tem regiões que o atendimento é maior e outras que o atendimento é menor, então a gente está focando nas regiões que tem, por enquanto, menos atendimento, por isso foi colocado já na portaria, e aí a gente vai depois liberar essa lista, provavelmente no meio de junho, de quais são as escolas que vão fazer realmente a adesão ao programa. Então, são esses passos, né? Primeiro a diretoria inscreve, depois a comunidade
comunidade faz o movimento de adesão. E, por último, a gente libera a lista falando quais que, somando essas etapas, realmente vão fazer adesão para 2025. E a criação de escolas, a mesma coisa, só muda um pouco o calendário. A gente está falando de casos específicos de escolas que estão sendo criadas ao longo de 2024, que está inaugurando os prédios, etc. Pode passar para o próximo. O segundo movimento é a alteração de 7 para 9. Então, esse é um movimento de escolas que já estão no programa, mas funcionam com o modelo de 7 horas. Então, nesse caso, a gente está dando oportunidade aí para essas escolas que funcionam 7 horas migrarem para o funcionamento de 9. Nesse caso, a inscrição é via SEI e é uma etapa só. Então, a diretoria de ensino sobe a documentação necessária para a escola fazer essa alteração. A gente tramita aqui dentro, né, o pessoal de matrícula, o pedagógico, dá os pareceres, e aí vocês recebem de volta falando se alterou ou não de 7 para 9 horas, conforme a possibilidade de atendimento. E aí esse é um movimento para ampliação de 9 horas e do T1. Então lá na portaria também diz, né, que existe uma mudança ali de turmas do T2 para atendimento no T1. Então, por exemplo, tem muitas escolas que têm ainda salas vazias no primeiro horário, né, de 7 horas, que seria só nos finais, e podem começar a migrar essas turmas para esse primeiro horário, nessa valorização do tempo matutino de 7 horas. Então é isso, essa é a movimentação de alteração de 7 para 9 horas, escolas que já estão no programa. Pode passar para o próximo. Então, só retomando aqui o calendário para todo mundo ficar atento às datas, porque é um pouco corrido, mas tem todo o seu sentido aí nessa ordem. Então, primeiro, a gente tem a inscrição realizada pelas diretorias de ensino de indicação de escola. E aí não precisa de nenhuma documentação. É só a diretoria de ensino indicar qual é a escola e tem um espaço no link para colocar justificativa. Se já tiver algum tipo de parecer, pode colocar no link, mas só precisa realmente do nome da escola e do código. Até o dia 24, a gente vai devolver essa informação, e até o dia 24 também é o prazo para vocês solicitarem alteração naquele outro processo, de alteração de 7 para 9. Então, isso é na sexta-feira que vem, dia 24 de maio. E aí as escolas que receberem essa devolutiva falando que sim, é possível, né, assim, essa pré-inscrição foi feita, aí tem até o dia 4 de junho para fazer o envio da documentação definida lá na 44, e no boletim da semana que vem a gente vai enviar os modelos novos atualizados para 2024-25, né? Então, o modelo de parecer do diretor, o modelo de parecer de dirigente, do conselho e da manifestação da comunidade, isso vai no boletim da próxima semana. E aí, até o dia 12, a gente pretende já entregar essa lista com todas as alterações realizadas. Bom, pessoal, é isso mesmo. Então, o prazo inicialmente é curto para fazer essa primeira inscrição, que eu chamo de uma manifestação de interesse. Então, é basicamente responder aquele formulário. É fundamental que os dirigentes, as diretorias de ensino, conversem com as escolas para fazer essa indicação, né? Essa indicação vai ser feita pela diretoria de ensino, mas a escola precisa estar de acordo. É importante que haja uma conversa com a escola, é uma primeira manifestação de interesse. O processo de adesão formal vem depois, se a escola for pré-selecionada, mas é uma manifestação importante aqui para a gente levar em conta outras restrições orçamentárias e de infraestrutura para poder decidir onde investir o recurso disponível para a ampliação deste programa. Desculpa, só reforçando, então é muito importante que as escolas que vão fazer esse envio de documentação necessária no dia 4, todas elas têm que estar inscritas agora no dia 17. Então, inscrevam as escolas e aí depois a gente resolve até o dia 4, caso tenha algum tipo de mudança. Mas foquem em inscrever as escolas até o dia 17. Isso, a escola está na dúvida, mas gostaria, mas não sei, precisamos verificar. Então faz inscrição lá na manifestação de interesse e depois a gente tem ainda um pouquinho mais de tempo para, se for necessário, tirar a escola, né? Se você não se inscrever na manifestação de interesse, nós não vamos considerar essa escola para se tornar uma APEI no próximo ciclo, não vai ter uma segunda chamada. Não sei se ficou, acho que para mim, talvez para o pessoal, então se na intenção de transformar de APEI de 7 para 9, a gente só precisa olhar lá para dia 24, né? Não precisa estar olhando para o dia 17. E isso é um processo no SEI, né? Isso. E aí é só abrir o processo no SEI. E agora a intenção de virar uma APEI, né? Se tornarmos uma APEI. A gente está partindo do pressuposto de que a maioria das escolas que tem APEI de 7 horas teriam interesse de eventualmente virar uma APEI de 9, né? O ideal seria que todas no limite, em algum momento no futuro, virassem APEIs de 9.
Então, as que quiserem já podem iniciar o processo no SEI. Isso, é um processo por escola, por favor, só pra gente não ter tanta confusão aqui, então façam um processo no SEI por escola, e o quanto antes vocês mandarem, antes a gente consegue começar a fazer as análises dessa mudança. Então o do SEI, se as escolas já sabem, tem muitas diretorias que já vieram falar que sabem, as escolas querem mudar, então já podem começar a mandar.